Então, começando aqui, gente, a última atividade dessa parte de modelagem, né, do BIM, no Revit, nossa atividade 1.7. O que nós vamos fazer é fazer os móveis, basicamente, e fazer algumas outras famílias. Nós vamos usar os recursos de modelagem no local, que é como se fosse um componente, não uma família, mas que você faz direto no modelo. E vamos criar também uma família específica para vocês terem uma ideia de como que funciona a criação dessas famílias. Então, as tarefas que a gente tem aí para cumprir vão ser compor o layout da casa usando componentes modelados no local. Então, nós vamos fazer mesas, cadeiras, armários, mesa de centro, bancada, enfim. E usar a planta como referência. É uma modelagem esquemática, né? Não é para modelar todos os detalhes de design do móvel, mas os volumes. E aí nós vamos usar principalmente o sistema de modelagem por extrusão, que é basicamente aquele push-pull do SketchUp, né? Você desenha um perímetro e faz a extrusão daquela forma. Depois eu vou pedir para vocês usarem, para criarem mais 2 móveis aí, e aí usar um pouco a criatividade para modelar no local também, mas usando outros recursos de modelagem, que é o de revolver, que é para criar um sólido de revolução, né? Que ele define um perfil e ele faz uma forma girando esse perfil em torno de um eixo. E o de mesclar, isso eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai fazer o portão da garagem, que tem aquele portão em Muxarabi, que é um portão diferente, ele tem uma forma trapezoidal, porque o teto é inclinado, enfim. E aí nós vamos usar extrusão e varredura. Então vou mostrar esses recursos aqui também, como que a gente faz. E por fim nós vamos fazer uma família de cama com parâmetros, alguns parâmetros básicos, só para a gente entender como que funciona o esquema de criação de famílias. Então, eu vou começar aqui direto com a planta. Eu estou na planta do térreo. A gente eu já tenho aqui alguns cortes criados. Vou começar aqui pela sala, né? Vou dar um exemplo bem básico, genérico. Então, eu já inseri a imagem, né? Se vocês não inseriram ainda, podem fazer aquele esquema de inserir a imagem aqui, ó. Insere a imagem e ajusta a escala dela para ficar de acordo com a escala da planta. E aí a gente pode usar isso como referência, né? Vamos usar esse layout aí de modelo. O recurso que a gente vai usar então é esse aqui, ó. Tá lá no menu arquitetura, é um componente. E aí se eu for na setinha aqui, ó, a gente tem duas opções de inserir componente. Uma é inserir um componente, que aí vai pedir para carregar uma família, né, analogamente a como a gente carregou para fazer portas e janelas. E nós vamos começar por esse aqui, ó, modelar no local. Então, vou clicar na opção modelar no local. E aí a gente tem que escolher a categoria. Isso é muito importante, escolher a categoria correta, porque é como o BIM interpreta aquilo que você está fazendo de acordo com a função dele, né? Os objetos no BIM, eles sabem o que eles são. Então a gente tem que dizer para ele o que ele é. A gente pode fazer uma modelagem que pode ser qualquer coisa, mas eu vou ter que dizer para ele. E aí aqui vai ter uma lógica prática, assim, mais ou menos como a de um layer, né? Eu vou fazer um mobiliário, eu vou usar a categoria aqui, mobiliário. Se eu quiser fazer um detalhe de parede, eu vou usar a categoria parede. Se eu quiser desenhar um guarda-corpo, que a gente não conseguiu modelar muito bem, aquele guarda-corpo da rampa, eu vou usar um guarda-corpo. Então, por enquanto, eu vou fazer aqui como mobiliário, né? Eu vou começar fazendo móveis, então eu vou selecionar a categoria desse componente que eu vou começar a fazer, mobiliário. Eu posso dar um nome,
né? Então posso criar cada um com um nome aqui, ó. Vou começar fazendo a mesa. Então, mesa de jantar, sei lá. Deem o nome aí. Podem fazer aquele esqueminha, né? Dá o número aí de vocês para a gente saber o que que é, quem fez o que. E aí eu vou criar uma mesa. Então, na hora que eu, né, comecei aqui, ó, ele aparece já uma série de menus, mudou os menus aqui em cima e agora eu tenho menus que servem para criar o componente. Então tem esse primeiro menu aqui de criar, que vão estar as ferramentas que eu comentei aqui no início. Ó. Ferramenta para extrusão, para mesclar, para fazer uma varredura, para fazer uma mescla com varredura, revolução e algumas opções de vazio também. Aí aqui tem, né, algumas opções extras de modelagem, que eu já comento. E aí tem uma coisa que é importante. A gente está aqui no térreo, né, numa planta, então é um plano de projeção horizontal que está no térreo. Ele identifica isso automaticamente. Mas sempre que eu vou fazer um componente, eu tenho que definir um plano, eu tenho que saber um plano um plano base, né, que é o plano de referência. Então aqui tem ferramentas para definir esse plano. Eu posso criar um plano de referência ou eu posso definir um plano de trabalho, né? Então se eu for fazer uma coisa, eu vou identificar aqui, ó. Primeiro exemplo aí, um plano de referência seria o piso da casa. No segundo seria um plano inclinado do telhado. A gente pode escolher esse plano, a gente tem que ter uma ideia de que plano que a gente está trabalhando. Por enquanto, eu vou fazer simplesmente uma extrusão, ele está usando o plano de referência, o plano da planta. A base é o nível 0, que é o nível de referência da planta do pavimento térreo, ele identifica automaticamente. E aí vou fazer uma extrusão. Então eu vou entrar em um outro ambiente, aí a gente vai entrando, vai abrindo esse X e V aqui, ó. Agora estou modificando a criação de uma extrusão. Então ele abre ferramentas específicas para eu criar a extrusão. Basicamente eu vou desenhar um perímetro, né? Então eu vou fazer a mesa, vou aproximar aqui e vou desenhar a mesa. Nas propriedades aqui, ó, ele me mostra que o início da extrusão, ó, o plano de trabalho está definido aqui, né, tá cinzinha, não tem como modificar ele aqui, é o nível do primeiro pavimento. Então o início da extrusão está no 0 em relação ao nível do primeiro pavimento. E o fim da extrusão está no 25. Que altura que tem uma mesa, vocês têm uma ideia? Mesa de trabalho assim é uns 70 centímetros, mais ou menos. Mesa de jantar talvez possa ser mais alta. Depende um pouco, mas vai ter aí de 70 a 80. Então vamos supor que eu faça aqui já, ó, vou definir aqui como 70, e vou aplicar. E aí, definir um perímetro, aqui está um retângulo simples, eu poderia fazer o perímetro que eu quisesse, né, uma forma que eu quisesse, ele vai fazer uma extrusão, né, a partir desse plano. Então finalizei a extrusão, né, aí aparece essa setinha, se eu quiser modificar o perímetro, ó, posso fazer isso mais dinamicamente também, né, posso alinhar, usar referências do desenho e tal. Então aqui está a minha extrusão, se eu der aqui eu vou concluir esse modelo, está feito um primeiro volume. Ele deixa eu continuar editando esse volume aqui, ó. Eu nem fiz com medidas muito certinhas, não. Então o que ele fez aqui, ó? Eu estou fazendo numa planta fora, então deixa eu mostrar isso aqui no 3D. A minha mesinha está aqui, ó. O que eu fiz foi esse bloco. Se eu ver ele de lado aqui, ó,
Ó, ele está aqui, ó. Vocês vão ver que ele está alinhado aqui com o nível do piso. Os 70 centímetros da extrusão é do piso para cima. Né? Aqui está meio... Vou voltar com ele. Vou pegar isso aqui e vou colocar lá no lugar certo, né? Aqui que está meu modelo mesmo. Aí quando a gente está fazendo essas modelagens assim, eu tenho que procurar uma vista apropriada para eu enxergar isso aqui, né? Aqui eu estou vendo só em duas dimensões, ó. Eu posso fazer o corte A está olhando para o outro lado, esse aqui é um corte oficial. Então eu vou fazer um pequeno corte aqui, ó, só para eu enxergar isso de frente. Então tá aqui, ó, o volume que eu criei, com base no piso, ele tem 70 centímetros de altura. Que foi, né, tem a cotinha aqui, que foi a altura que eu defini para a extrusão. Posso editar isso aqui, ó. Essa modelagem no local permite a gente fazer isso bem dinâmico, assim, ó. Vou fazer então só o tampo da mesa, né, para não ficar uma mesa muito volumão, enfim. Posso ver isso também em perspectiva. Eu acho que agora, quando a gente começar a fazer os móveis, vai ficar interessante criar umas vistas de câmera, assim, ó. Só para enxergar o que a gente está fazendo. Então, puser aqui, ó. Estou vendo agora a mesa. Posso ajustar um pouquinho a janela aqui. E aí eu enxergo, né? Se quiser mudar o modo aqui de exibição, sombreado para ficar mais colorido. Então tá aqui a extrusão que eu fiz, ó. Essas edições que eu fiz nela, né, depois que eu fiz o componente, elas aparecem aqui, ó. Então eu selecionei o objeto, posso fazer isso em qualquer uma das vistas. Eu posso editar no local, né? Eu estou fazendo um componente no local, eu vou editar no local. E aí eu posso selecionar a extrusão. Eu poderia fazer um componente com vários modelos dentro dele, né? Uma extrusão, uma evolução. Posso fazer uma composição aqui dentro do componente. Mas aqui, ó, já está a edição do valor. Eu fiz puxando a setinha, né? Perdi a precisão. Aqui, se eu quiser, eu ajusto. Faço um ajuste mais fino. Esse tampo da mesa vai ter, sei lá, 4 centímetros. Então, vou botar aqui 66. 70 menos 66 vai dar o 4 que eu quero. E aí eu posso aplicar um material também nessa extrusão. Então eu seleciono o elemento e posso aplicar um material, escolher um material lá do editor de materiais do Revit. Sei lá, vou fazer uma mesa aqui de madeira. Aí vocês podem procurar, pegar dos materiais existentes ou pesquisar um novo material aí da biblioteca, fazer, ó, de nogueira. Então minha mesa vai ser de nogueira. Então tá ali. Vou marcar esse aqui, ó. Voltei no editor do material só para colocar aqui, ó, a aparência da renderização, só para ele mostrar. Ele está pegando a cor média de uma textura da madeira aqui que está sendo usada. Só para ter um efeito diferente aqui, ó. Mudou de cor aqui, tá um marronzinho. Então, tá aí. Fazer uma extrusão é bem simples, é basicamente isso. Né? Aqui eu usei então o plano de referência do nível do pavimento. Então isso dá para fazer
maioria dos móveis dá para fazer assim, ó, esquematicamente, para a gente enxergar em planta, pode fazer essa mesinha de centro, esse móvel, esse biombo, pode fazer isso tudo bem volumetricamente. Então, é isso.